Qual era a minha mentalidade? Não, eu sou clínica. Eu vou sentar, vou atender e é só isso. De fato, você até pode seguir por essa jornada, mas você vai chegar num teto, você vai chegar num limite de crescimento. E eu me sentia muito frustrada com isso, porque eu imagino que ninguém que está ouvindo a gente fez odontologia para ganhar pouco. Fala, dentista! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do PV, no canal do YouTube, no Spotify, um programa para o dentista empreendedor. Empreendedorismo é aquilo que a gente não aprendeu na graduação. E empreendedorismo é fundamental na sua jornada clínica, na sua jornada profissional. E conteúdos aqui servem para os dentistas, para os alunos de graduação, para os alunos pós-graduação, para você que está em transição de carreira. E para você que não é dentista, é profissional da área da saúde ou profissional liberal e quer entender mais sobre empreender na sua marca, no seu negócio. Falando em empreendedorismo, aqui do meu lado, Flávia Benali, nossa convidada de hoje. Obrigado por ter vindo, Flávia. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Muito Te bom te admiro receber demais. aqui. Da mesma forma, é recíproco. Flávia Benali é dentista, trabalha em Santos, é clínica. E em um determinado momento da carreira, ela falou: eu vou começar a ajudar os dentistas a praticarem gestão, a entender da gestão. A Flávia é mentora de gestão, tem cursos na área. A Flávia dedica em ensinar o dentista a algo que ele não viveu. E Flávia, a primeira pergunta que eu preciso fazer, e eu acredito que vai ser muito importante para quem está escutando a gente. Qual foi a virada de chave? De repente, eu deixo de atuar na clínica para ajudar dentistas a melhorar a sua gestão. A virada de chave foi quando eu entendi que diploma não garante o sucesso. Ele é parte do processo, mas ele não é garantia de resultado. Quando eu entendi isso, errando bastante na trajetória, quando eu entendi isso de uma vez por todas, foi quando eu comecei a entender que eu precisava entender de pessoas, porque na verdade não adianta nada técnica se a gente não entende que a gente está lidando com outro ser humano. E parece meio clichê, né, essa história de ser humano, mas de fato, como você vende, como você conecta com outro paciente, se você não entende sobre mentalidade, sobre como se relacionar melhor com aquela pessoa. Você pode ter 55 diplomas técnicos. Se você não entender sobre isso, você não se conecta, não vende e não se relaciona. E entender do consultório, independente do tamanho da estrutura dele, como uma empresa. Qual era a minha mentalidade? Não, eu sou clínica. Eu vou sentar, vou atender e é só isso. De fato, você até pode seguir por essa jornada, mas você vai chegar num teto, você vai chegar num limite de crescimento. E eu me sentia muito frustrada com isso, porque eu imagino que ninguém que está ouvindo a gente fez odontologia para ganhar pouco, para se sentir frustrado, Com certeza. para se sentir chateado com a vida. A gente fez odontologia, a gente gastou muito para estar aqui. Já parou para pensar que faculdade é um grande high ticket? Faculdade, você gasta numa formação, é um curso extremamente, quando você para contabilizar tudo que você investiu, é um investimento alto. Ainda mais de E, odontologia, né? e a gente tem zero garantia de resultado, zero garantia de sucesso. E aí foi quando, nessa jornada, eu decidi ajudar outros colegas. Por quê? Porque eu falei, eu não posso deixar isso só comigo e não compartilhar com outras pessoas que também fizeram odontologia por sonho, que também amam fazer o que fazem e podem pensar em desistir no meio do caminho por duvidar da própria capacidade. Não é falta de capacidade, é só falta de conhecimento em áreas específicas, como gestão, marketing, vendas, posicionamento. Pensando numa faculdade high ticket que não garante sucesso, como eu posso, de uma forma motivadora, incluir esse tema na base? E eu ia te fazer uma pergunta sobre o dentista, mas todo dentista um dia foi um aluno de graduação e sonhou. A questão é que ali, naquele momento, é plantado que quanto mais hard skill, mais competente você será. Quem já segue aqui o canal sabe que hard skill é uma habilidade técnica, dura, que você capacita comprando, adquirindo, estudando cursos. Pouco se fala sobre soft skills para venda. Para quem está escutando agora, o que seria duas soft skills, duas habilidades que você acredita ser importante para um dentista entender, praticar gestão e empreendedorismo desde a base? Entender que você tem que comunicar, a sua comunicação
tem que estar alinhada com aquilo que você quer, porque o pior erro da comunicação é achar que você comunica uma coisa, só que você está comunicando outra. Maravilha. E isso vai desde a forma como você fala, o que você fala, bem como da forma como você se comporta nos lugares onde você está, desde roupa, tom de voz, postura. Então, a comunicação. E olhar para o negócio odontologia como um negócio que vai ajudar outras pessoas, gerar saúde, mas também como uma área de empreendedorismo. Ou seja, se é sua profissão, não é um hobby, porque hobby é aquilo que a gente faz porque gosta, mas não ganha dinheiro. Eu adoro, por exemplo, pintar. Isso é hobby. Eu não ganho dinheiro com isso. A odontologia é um negócio. Você se matriculou no vestibular porque você quer ganhar dinheiro com isso. Independente de qual área você siga. Você não estudou odontologia só para hobby, eu imagino. Se você não estudou por hobby, se você quer exercer a profissão, tem que entender que é empreendedorismo. Tem que ter a veia. E aí é trabalhar as partes de crença sobre dinheiro, merecimento, entender que profissional da saúde pode e deve se vender, porque quando você vende, você ajuda outro ser humano. Então, desde a base, já ir trabalhando essa questão da mentalidade. Como comunica e a questão de crença sobre venda, merecimento, dinheiro. Poderia resumir aqui em comunicação, concordo com você, e autoconhecimento, autocontrole, um pouco de inteligência emocional, para entender que aquilo que você aprendeu não será um dogma inquestionável e vai reger a sua vida para o resto da vida, né? Em alguns momentos, Flávia, eu vejo que professores que formam as novas gerações evitam falar sobre marketing, evitam falar sobre venda, evitam falar sobre branding, sobre LTV, custo de aquisição de cliente, precificação, hora clínica, ou por não conhecerem, ou por não desejarem compartilhar, ou por, acredito que a maioria das vezes, e de uma maneira geral, acreditarem que isso não é importante, inclusive pode ser até antiético. Existe uma geração docente que fazer marketing para eles é feio, não é legal, não é ético. O dentista não tem que fazer automarketing, ele tem que esperar com que a sua história se projete, que o seu legado se venda e que seu propósito seja propagado pelo boca a boca. Como é que você enxerga isso no mundo atual? Não adianta você querer os resultados em 2025 fazendo a mesma coisa que seus professores faziam em 1980. Porque tudo muda. O mundo muda, o paciente muda, a forma de captar, prospectar, vender muda. Então, se você quer o resultado de sucesso que se tinha em 1980, os anos, 1990, só que você tem que jogar com a regra de hoje. Porque não é um jogo que se mantém estável e linear. Como um jogo de futebol, por exemplo, que as regras são as mesmas há muitos anos. É um jogo que muda. E aí não adianta você querer jogar com as mesmas regras de antes. Você não vai ter o mesmo resultado, infelizmente. Fantástico. E me conta um pouco sobre a sua experiência com os dentistas da rotina. Existiu algum momento que você, encontrando com um mentorado, com um dentista, você conversando com um colega, você sentiu que a questão já não era mais uma questão de base, mas também de vontade, de motivação? Como é a vida de um mentor de gestão? Como é a vida de quem se propõe a ajudar alguém e você tem que fazer uma triagem? Como é que você separa isso? Eu pergunto se a pessoa está disposta a mudar, num contexto geral. Porque se a pessoa vem há alguns anos fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados, é meio loucura ela acreditar que não vai precisar mudar para ter outros resultados. Ela precisa mudar alguma coisa. E entender principalmente sobre a mentalidade. Se ela tem uma mentalidade disposta a fazer o que precisa ser feito dentro dos valores dela, mas fazer o que precisa ser feito. Ou seja, a pergunta que eu faço é: você é treinável? Porque quando eu faço essa pergunta, a resposta que eu recebo, se a pessoa fala sim, eu sei que ela está disposta a me ouvir e aplicar o que ela precisa aplicar para ter o resultado dela. Se ela já titubeia nessa hora, então não sei, eu já sei que talvez seja uma pessoa que ainda esteja muito amarrada em dogmas e não esteja tão disposta a mudar. Só que eu não desisto, porque aí eu pergunto o quão disposta ela está a mudar. Eu vou muito nas dores, buscando aquela pessoa que quando cursou o vestibular. Qual era o sonho que você tinha quando você cursou o vestibular?
Lembra, volta anos atrás, independente de quantos anos isso faça. Quando você estava lá fazendo o seu vestibular, você tinha um sonho. Você está realizando ele? Se não for por você, pelas pessoas que estão ao seu lado, porque tem pessoas que contam com o teu sucesso, eu não sei se você sabe. E se você não está se sentindo bem-sucedido, internamente, as pessoas que te amam, que contam com você, então elas sentem isso. Então, às vezes, eu pego um pouquinho até mais aprofundado nessa questão, porque não adianta eu vender que a pessoa precisa vender, que a pessoa precisa se posicionar. Às vezes ela já até sabe disso, às vezes ela já até tentou, só que ela não mudou aqui. Então, eu tenho que mostrar para ela, e essa é uma tarefa que eu amo fazer, que até quando e o que te falta. Porque muitas vezes não é a técnica só da odonto, mas também não é só a técnica de venda. Às vezes ela sabe todas as técnicas de venda, mas se ela não acredita que pode vender, que merece ganhar dinheiro, que aí a gente vai até mais fundo, ela não vai ter resultado. Então aí eu vou por essa vertente, mais da mentalidade, para ela entender se ela não precisa encontrar uma... Ela precisa ter uma motivação forte. Se não por ela, pelas pessoas que estão ao lado dela. E aí é onde eu aperto aí. Eu aperto bem nessa parte. Quando a pessoa ela não é treinável, ela às vezes confunde quando ela contrata uma mentoria ou uma consultoria com a prestação de serviço. Porque ela te contrata na expectativa que você vai resolver o problema dela. O não treinável, ele é um cliente, entre aspas, desafiador, porque essa pergunta ela é importante porque você força ele ao destrave, mas se ele não é convencido disso, ou se ele não está pronto para isso, em algum momento, durante a mentoria, durante a consultoria, ele vai falar, mas você não vai fazer isso para mim? Mas você não vai me ajudar? Ou, não está dando certo, eu estou esperando esse resultado. Sendo que, na verdade, tudo vem de uma mudança de conduta e de mentalidade. Agora, Flávia, tudo bem, fácil falar, mudança de mentalidade. De onde que veio a sua? De onde que surgiu? Foram mentores, foram professores, foram as dificuldades? Você, na sua história, teve alguém durante a sua carreira que falou assim, você tem que fazer isso? Porque em algum momento, alguém que está escutando aí, passou por uma virada de chave na vida. Outros ainda vão passar. Outros já estão passando pela quinta virada de chave. E a gente tem que ficar atento a isso, não é? Tem que ficar atento a essas oportunidades de mudança. Me fala um pouco sobre isso aí, sobre a sua experiência. Eu parei de terceirizar a responsabilidade. Eu terceirizava a responsabilidade até dentro dessa linha do contratar uma mentoria e acreditar que a pessoa vai resolver os seus problemas todos. Eu parei de culpar a odontologia, parei de culpar o mundo, as pessoas, o governo, a minha cidade. E meu marido teve um papel fundamental nisso, porque quando eu estava indo para minha terceira pós-graduação, querendo fazer minha terceira pós-graduação para acumular mais um título, acreditando e terceirizando aquilo que era responsabilidade minha para um diploma, ele falou, até quando? Ele falou assim mesmo, até quando você vai terceirizar a coisa que você precisa fazer, sobre mudar o que você acredita, sobre se relacionar melhor com as pessoas, para cursos, até quando você vai nisso? E aí eu parei. A frase que ele usou em mim me parou. Eu falei, nossa, é mesmo. Eu já estou há 6 anos formada, 5 anos formada, e até eu vou fazer mais quantos cursos? E eu estudo até hoje. Mas eu não estudava o que era necessário para aquela época. Que aí foi onde eu fui buscar a PNL, que é a Programação Neurolinguística, onde a gente trabalha 100% da mentalidade, da comunicação e como isso gera resultado na nossa vida e na vida dos outros. E o que virou de fato a chave foi a autorresponsabilidade. Foi entender que tudo começa em mim e tudo termina em mim. No sentido de, não adianta eu culpar externamente se eu não estou olhando internamente para o que eu estou fazendo. Sempre, se eu não tive o resultado que eu quero, eu nunca olho e falo, o que está errado? Eu olho e falo, aonde eu errei? Aonde eu errei, onde eu posso melhorar? Sem um contexto de automutilação e, nossa, e ficar numa Vitimismo. posição de vítima, pelo amor de Deus. É assim, onde eu errei, o que eu posso melhorar? Aprendizado, bora pro próximo. Foi o Júlio? Foi o Júlio Pereira. Um abraço pro Júlio, né? Que cara 10, né? Foi ele, mudou completamente a minha visão. Você me apresentou ele e sigo e já referendei ele para tantas pessoas. Um grande abraço pro Júlio. Cara, muito 10, muito 10. Um grande profissional. Hoje mentor. Tá com um clube lá na... Seu sócio. Sim, eu sou na MLS. Que legal. Flávia, nós somos colegas da mentoria do Joel.
no Influência Business. Somos colegas da mentoria do Conrado. E você veio para a Doc Evolution. Tem mais mentoria que você participa ou não? Tem a do Júlio. Tem a do Júlio ainda, você participa do Clube do Júlio. Como é que é o nome do Clube do Júlio? Impactus Club. Impactus Club. 4 mentorias. É um gasto ou investimento? Investimento. Eu nunca meço o custo de algo pelo R cifrão que está atrelado a ele, pelo preço, eu meço pelo resultado que me gera e o tempo que eu levo para conquistar isso. Todo o investimento que eu fiz, porque a gente se compromete de duas formas na nossa vida, ou com tempo ou com dinheiro, ou às vezes os dois. Quando eu entendi que para frequentar as melhores avenidas eu precisava pagar os melhores pedágios, foi onde eu tive outra virada de chave na minha vida. Você vinculou isso ao poder da ambiência? Ao poder da ambiência e até uma questão de merecimento. Veja, se eu queria vender high ticket no meu consultório, e aqui eu não vou entrar no que é caro ou barato, porque isso é relativo. Sim. Eu queria aumentar o meu ticket. Eu queria vender um tratamento de, vamos colocar, 40 mil reais. Nunca tinha vendido isso. Mas eu também nunca tinha comprado. Nada de ninguém nesse valor. Eu queria vender uma mentoria com maior valor agregado, mas eu nunca tinha comprado de ninguém. Quando eu entendi que a gente precisa investir para receber, e aí você é o cliente que você atrai, ou seja, se eu quero vender algo naquele valor, eu preciso investir. Se não igual, até maior. Aí foi outra virada de chave na minha vida, porque eu sempre esperava os resultados só com dedicação de tempo. Sempre fui muito dedicada em tempo, mas regulava meus investimentos. E aí eu entendi, eu falei, não, eu também preciso pagar bons pedágios. E aí a pergunta que fica para você é, quais pedágios você tem pago? Será que tem pago os pedágios certos? Para frequentar as melhores avenidas? Porque a escassez no momento da compra é a mesma escassez que vai te blindar no momento da venda. Exatamente. E se você pede desconto para os outros, você vai atrair clientes que te pedem desconto. Se você Exato. julga o preço do serviço dos outros, você vai atrair clientes que vão julgar o seu preço. Isso é uma questão de mentalidade e comportamento. Eu gosto muito quando vem muito do Joel. Eu gosto quando você começou. A minha comunicação ela tem que ser congruente, né? Não adianta eu falar e não agir. Não adianta eu querer ser algo sendo que eu não pratico esse algo que eu desejo. É muito legal isso. Alguma sugestão de início para quem está querendo... Você fala sobre gestão, você fala sobre precificação, você fala sobre venda, um ponto de partida, um livro, um curso, para quem está começando. Poxa, beleza, gostei, eu quero. Para onde eu vou? Eu leria alguns livros, que talvez você já com certeza recomendou, mas é Segredos da Mente Milionária. Perfeito. Dentro disso, Pai Rico, Pai Pobre. Mindset e autorresponsabilidade. Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pai Pobre, Pobre, que livraço. são dois da mesma linha, falando sobre a relação que a gente tem com o nosso dinheiro, porque boa parte dos resultados que a gente tem expressivos financeiros são relacionados a como a nossa mente enxerga, e o que a gente precifica no nosso consultório não é sobre a planilha de precificação, que eu ensino, por exemplo. Mas não adianta a planilha dizer que você tem que Que cobrar muita 5 gente mil quer, né? reais. Muita gente quer a planilha, mas exatamente, não está pronto. Se você não está pronto para cobrar aquilo, porque quem determina teu preço não é o teu cliente, é você pelo valor que você se enxerga. E aí, quando você determina teu preço, você atrai a pessoa que está disposta a pagar aquele preço. Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre Mindset e Mindset. autorresponsabilidade. Tá. Aí vem a questão. Peguei e li os 4 livros. Toda vez que você lê um livro, é o livro que te lê. Se eu leio um livro com uma mentalidade escassa, eu posso chegar no final do livro e o livro não vai me transformar. Eu não estou pronto para ser treinável. Daí vem o poder de você ler o livro com alguém, né? Sim. Ou de você encontrar alguém que tem uma outra mentalidade e trocar ideias sobre aquele conteúdo. É por isso que eu valorizo muito o clube do livro da nossa comunidade, da Dentista Pro. É um momento que eu percebi que quando um colega meu lê, e eu também estou lendo, e um terceiro lê, se nós nos reunimos e falar, cara, o que você achou disso aqui? Uma quarta mente sai dali. Né? O conceito do mastermind mesmo, sobre um tema. E Flávia, você fez a aula para a gente lá na comunidade sobre precificação, uma aula super legal. E num determinado momento a galera pediu, eu quero a tabela, eu quero a planilha. Você foi lá, gentilmente, não, está aqui a planilha. Não é só uma planilha.
eu queria muito que você falasse sobre essa questão do preço. O preço no negócio odontológico. Só que não como calcular o preço, mas a essência. Pode explorar bastante aí. Eu queria saber, tipo, beleza, se você pudesse escrever um capítulo de livro, o preço no serviço odontológico, você começaria quando? Você começaria como esse capítulo? Dizendo que o teu preço determina teu cliente. Se você atende pacientes que pedem desconto, que ficam rateando o teu preço, primeiro analise o teu comportamento com a compra de outros serviços. E segundo, olhe como você se valoriza. Eu falei recentemente com uma colega e ela colocou que ela cobrava R$ 90 na consulta. E aí eu falei pra ela na hora, eu falei, para de cobrar isso. É melhor não cobrar nada. Porque R$ 90 é o preço de uma pizza com 2 cocas. Talvez, dependendo de onde você mora, até o preço da pizza. Na minha cidade, a pizza é R$ 90. Eu falei, você está se dando o valor de uma pizza? É assim que você se enxerga? Então, eu começaria falando sobre isso. Porque o dinheiro, o preço, o valor que está agregado, o preço é calculado. Você coloca lá na planilha, é simples. Mas o valor agregado a isso é você que determina. Então, você precisa se enxergar com o valor para conseguir determinar o seu preço. E aí depois entraria na parte teórica da coisa, dizendo que quando você não tem clareza do preço, você se perde na negociação de venda. Quando você tem clareza, eu preciso cobrar isso, porque eu acredito que eu mereço isso. Dentro do meu preço está incluído tudo que precisa estar incluído, que é a parte teórica da coisa, que você pediu para não entrar aqui. Né? A parte teórica da coisa, você tem lá. O meu tratamento custa isso e vale isso. E para o paciente, ele tem que enxergar isso como um investimento. Se ele enxergou como um custo na vida dele, ele não compra. Se ele enxerga como um investimento, ele compra. A diferença entre custo e investimento é que custo a gente gasta, investimento a gente planta e colhe. E parte do processo disso não é como o paciente te enxerga, é como você comunica. Porque se ele não enxerga valor naquilo que você está vendendo, não adianta nenhuma planilha. Você pode cobrar barato, pode cobrar caro. Planilha não muda processo, Não né? muda processo. Planilha não Planilha é muda. segurança para você saber que teu imposto está dentro da margem, a taxa de cartão onde é que Organização inclui. de Uma dados. organização de dados que é importante no Sim, mundo empreendedor. Não com pode ser, certeza. que eu falo, né? Não pode tirar do sovaco. É. Mas não, Papel de pão. não adianta a planilha dizer que você tem que cobrar X, se na hora de falar aquilo ali você trava. Exato. Não adianta. E pior, o teu cliente não enxerga aquilo. Então, a valorização ela começa em você, na forma como você comunica, na forma como você faz o que você faz, e você se posiciona, e aí sim o teu cliente ele vai dar o valor necessário para aquilo e considerar como um investimento, e não como um custo. Um dos nossos mentores fala que venda é liderança, né? A frase do Conrado. E eu acredito muito que essa autoconfiança, esse autoconhecimento, essa segurança que você transmite, ela com certeza está muito além do preço. E muita gente tem medo de colocar o preço na mesa porque não valoriza aquilo que está sendo colocado. Né? A gente poderia entrar aqui numa discussão de preço e valor. Mas eu coloquei o preço porque, cara, quantas vezes eu recebo essa pergunta? Eu não sei precificar e por isso eu não sei vender. Vincula venda a preço e preço à venda. Né? Sendo que, na verdade, não é por aí que é o caminho certo, né, Flávia? E quais são os projetos? Quais são os seus projetos para 2026? Como é que você está desenhando a atender melhor e servir melhor a comunidade odontológica com seu conhecimento? Continuar com você, Bora, estamos juntos, nós temos muito para fazer, com certeza. seguir com a mentoria, é algo que eu estou dedicando cada vez mais tempo. É um desafio entender que eu preciso sair um pouquinho do mocho. Dói meu coração às vezes, mas esse propósito ele me move mais. Eu sempre soube que tinha algo na minha vida em relação ao ensino. Sempre soube, desde pequenininha. E eu acredito que eu encontrei. Que vai ser nesse caminho que eu vou conseguir impactar o maior número de pessoas a entenderem que o caminho que elas escolheram tá certo. Tá certo, se elas querem aquilo, tá certo. Não é sobre odontologia, sobre a cidade, sobre... se ela escolheu aquilo, ela já investiu. Se ela quer continuar sendo dentista, eu vou proporcionar isso para ela. De uma forma prazerosa, lucrativa
e que possibilite que ela realize os sonhos dela, das pessoas que estão com ela. Porque se a gente para ver, é um grande ciclo É um loop. de troca. A gente possibilita isso para o nosso paciente, ele vive feliz, ele realiza os sonhos com a família. O dinheiro é só a transação de troca que o mundo adulto escolheu para isso. Se eu puder ajudar o maior número de dentistas a entenderem isso de fato e conseguirem usar a odontologia como uma ferramenta para conseguir realizar os sonhos, eu vou estar feliz. Belo propósito. É isso aí. E Flávia, uma última pergunta que eu estou fazendo para todos. O que te motivou a vir para a Doc Evolution e o que você tem visto assim nesse momento junto conosco, junto com os mentorados? Eu sempre falo para os mentorados que o melhor de uma mentoria não é o conteúdo do mentor, mas o momento que a gente vive ali. E você frequenta grandes mentorias de grandes clubes. Por que a Doc Evolution? Ambiente. Você tem que estar... Se você está numa mesa onde você só contribui, só você fala, você precisa mudar de mesa. Se colocar na posição de aprender e na posição de se sentir, eu preciso de mais. Eu preciso colar nessas pessoas. Você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Se você é a melhor nas 5 pessoas que você está andando, você tem que trocar e ir para outro grupinho de mais 5. Então, estar na Doc Evolution é me conectar com pessoas que eu sei que têm potencial de crescimento e principalmente têm essa mentalidade. Olhe o ambiente que você frequenta. Ele te impulsiona ou ele te segura? Se ele te segura, você tem que mudar. E eu sei que aqui é um lugar onde a gente compartilha com outros colegas propósitos de crescimento. Não tem tabu para falar de dinheiro, não tem tabu para falar de crescimento, não tem tabu para falar de venda. E isso é essencial no negócio. Então, a ambiência, para mim, é o resultado de tudo. É a base da pirâmide dos níveis neurológicos. Então, Maravilha, eu adoro isso aí. Quer comunicar mais? Conviva com comunicadores. Quer vender mais? Conviva com vendedores. Quer ser o melhor gestor? Conviva com bons gestores. É na convivência, né? E a Doc Evolution é para empreendedorismo, porque no final tudo envolve empreender. Empreender a marca, empreender o negócio. E é muito bom ter você. Você agrega muito para a gente. Eu te agradeço. Desde quando você fez o Fellow Influência, você esteve aqui. Eu não esqueço daquele dia que no intervalo, você sabe que eu não esqueço, eu sempre cito isso. Você abriu o computador, abriu o chat EPT e falou, não, PV, você não faz assim, você faz assim, assim, assim. Começou a juntar aquele tanto de gente em volta de você. E foi a primeira vez que eu te vi na ação, porque eu já tinha te visto você online e tudo. E o intervalo virou quase que um workshop de GPT ali. E muito legal, Flávio. A sua o seu DNA de serviço, a sua característica de poder ajudar. Isso, pode ter certeza, é uma das características que eu mais valorizo nos mentorados do clube. Né? A vontade de colaborar e cooperar. no topo, as pessoas se ajudam. Elas não competem. Exatamente. Quanto mais você sobe, mais você vai ajudar. Isso é muito bom. Muito Não existe bom. competição no topo. Se você está brigando com concorrência, você está no ambiente errado. Obrigado. Conte Parabéns. comigo. Obrigada. Sucesso. Pra Continue nós. ajudando. Tem muito dentista que vai precisar muito da sua ajuda. Tá? E que a odontologia cresça mais com o seu brilho, com o seu trabalho. Viu? Conte Obrigado mais comigo. uma vez. Obrigada, Muito bom eu que te ter aqui. agradeço. Amém. Tchau, tchau, galera. E manda um abração pro Fernandão, meu brother lá em Santos. Pessoal, tá aí mais um episódio do podcast do PV, papo reto, papo direto, para abrir sua mente, para te dar um direcionamento e para que você entenda que odontologia não é só o que você faz no mocho, mas também aquilo que você faz ao redor do seu trabalho clínico. Um grande abraço, valeu e até o próximo episódio.